Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou reagir. Acho que essa é a melhor palavra para dizer. Eu vou reagir eu transformando o Bob Esponja numa versão real. Confesso para vocês que quando eu vim aqui gravar, eu tava com a pretensão de não acelerar o vídeo, mas foi uma tarefa praticamente impossível, já que eu levei 1h40 para conseguir fazer essa transformação de desenho para o real. Eu não sei o que me deixa mais surpresa, se foi o fato de eu ter levado 1h40 para fazer isso ou o fato do meu iPad ter aguentado 1h40 direto de gravação de tela. Mas vou estar aqui olhando para baixo e reagindo. Eu comecei pegando uma esponja e no caso eu já ajustei. Se eu pudesse refazer, eu não teria esticado a esponja, eu teria ajustado ela, porque ela ficou um pouco esticada, né? E acabou perdendo um pouco da característica da esponja nessas lateral. Eu não gostei de como ficou, mas a gente vai fazendo como aprendizado. É o primeiro vídeo nesse estilo que eu faço. O olho foi sensacional, eu peguei trechos, né, pedaços do que poderia ser usado no Bob Esponja de forma avulsa e eu encontrei no Google esse olho, então eu recortei ele e ele simplesmente é um olho perfeito, assim, ele entra muito bem no que é a característica do olho do Bob Esponja. Eu, no caso, recortei e clonei pro outro lado os olhos. Na parte do pé do Bob Esponja eu peguei uma bota de couro e eu recortei. Nessa de eu recortar essa imagem, o fundo da bota estava um pouquinho mais claro. Eu decidi deixar desse jeito porque para mim eu consigo dois efeitos com isso. Tanto o efeito do real, né, do couro, quanto também esse efeito de profundidade. A parte de trás um pouquinho mais clara do que a frente deu um contraste legal. No caso, eu clonei do outro lado, então ficou do mesmo jeito e depois eu fui ajustando com um pincel especial. Depois que eu fiz isso, eu tinha salvo uma calça jeans num tom de marrom e aí eu recortei essa calça conforme o molde ali do próprio Bob Esponja. E eu sabia que na calça do Bob Esponja tinha alguns efeitos, né? Tipo, alguns detalhes dessas faixas pretas. E aí eu fiquei na dúvida se eu pegava uma blusa preta e recortava ou eu simplesmente fazia com o pincel esses detalhes. Eu decidi fazer com o pincel porque eu achei que não seria tão relevante, não ia fazer tanta diferença com relação à textura essa questão. Depois disso, aqui eu ainda estou recortando toda a parte da borda do short, da bermuda do Bob Esponja. Eu também decidi fazer o recorte da gravata. Eu confesso pra vocês que foi um recorte um pouco desnecessário, porque eu ia colocar a gravata em cima, já recortada, então não tinha necessidade de eu ter recortado a parte da calça. Mas vivendo e aprendendo. Aqui no caso eu peguei uma foto de uma menina com uma blusa social branca, recortei e fui ajustando ali na parte onde seria do Bob Esponja. Aqui o Bob Esponja tem uma dobra, né, como se fosse uma camiseta social. Essa dobra eu vou fazer através de sombra, que eu mesmo vou fazer no Ibis Paint. E, aliás, é isso que eu ia falar. O aplicativo que eu tô usando é o Ibis Paint X. Eu estou usando um iPad, mas o meu aplicativo é na versão gratuita. Você pode usar no celular, você pode usar no tablet, tem para Android e iOS, então é bem liberado. Aí, o que eu fiz? Eu peguei alguns trechos da esponja para fazer a parte do braço, do nariz, da bochecha do Bob Esponja, que parece que tem uma parte além do corpo dele, e o outro braço e as pernas. Aqui parece que eu tirei a esponja, mas embaixo dessa esponja eu clonei. Então, no caso, a esponja do meio do corpo do Bob Esponja tá transparente. Não que eu tirei ela, é porque ficou aparecendo aqui no vídeo. Depois que eu fiz todo esse recorte para não ter que fazer tudo de novo e o Bob Esponja, literalmente, essa imagem dele tá simétrico, então o que eu fiz com uma mão eu consegui usar em outra, o que eu consegui fazer numa perna eu consegui fazer em outra. Isso facilitou muito o meu processo. Se vocês gostarem, eu pretendo trazer vídeos nesse estilo com especificamente os mascotes da Disney, que são, na maioria das vezes, um dos meus personagens favoritos. Depois que eu fiz isso, eu venho com aquela imagem que eu fiz da blusa social, né? Que eu recortei tudo para a blusa do Bob Esponja e fiz esse mesmo encaixe para a parte da manga da blusa do Bob Esponja. E depois também usei o recurso especial, o pincel especial, para fazer
o ajuste de proporção, que eu acho bem interessante. Acho que de toda essa edição, eu acho que o segredo tá nas camadas e você saber exatamente onde que tá a camada. Porque aí se você precisar acrescentar sombra ou qualquer outra coisa, fica mais fácil. Aqui no caso, eu estou recortando novamente a parte da esponja para fazer esses detalhes do rosto do Bob Esponja, como o nariz, a parte das bochechas. E aí, apesar de eu ter recortado e pareceu muito fácil, ele começou a me incomodar porque ele estava muito marcado. Eu tentei amenizar esse efeito de marcado com um pincel de apagar um pouquinho mais esfumado. Eu acho que deu uma amenizada, provavelmente nos próximos que eu vou usar muito mais esse recurso, não só a borracha de feltro, que você já passa e apaga tudo, mas aquela borracha um pouquinho mais leve, sabe? E aí aqui na parte da gravata, eu também peguei uma gravata vermelha e simplesmente fui recortando todos os detalhes para ficar dentro do formato. Aqui eu já tinha, mas estava faltando uma boca, então eu fui lá no Pinterest e cacei uma boca aberta, porque aí ali eu teria fundo da boca, língua e dente. Então eu teria tudo que eu precisava para constituir a boca do Bob Esponja. Então eu comecei com o fundo da boca, não, no caso eu comecei com a língua, recortando no formato da língua. E ela não vai ficar assim, tá, gente? Eu faço toda a base e depois eu vou jogando, no caso, sombra. Se você não tiver certeza de camada, ou você estiver usando seu celular, por exemplo, e às vezes não tem muita memória e não dá para usar muita camada, você faz, acrescenta sombra, junta, faz, acrescenta sombra, que é melhor. Mas aqui eu, no caso, tenho uma liberdade um pouquinho maior, eu prefiro fazer tudo e depois só vir com as sombras. No caso, eu clonei o dente, coloquei do outro lado, não ficou perfeita, aí eu fui ajustando. No fundo da boca não tem segredo, aquele fundo mais escuro, né? Então eu abri a imagem, recortei, ainda assim não pegou toda a boca do Bob Esponja, então eu fui recortando só para ficar centralizado aquele fundo da boca e vim com um pincel especial e fui ajustando as proporções, assim ficou mais fácil. E aí aqui, quando eu fui apagar, realmente o fundo da boca já estava bem na proporção do Bob Esponja. Aqui no caso, a gente já tem todos os elementos, se eu não me engano, para o Bob Esponja. Então nessa parte eu já começo a entrar com as sombras. Aqui a gente já consegue ver uma versãozinha do Bob Esponja realista, mas aqui eu coloquei sombra na parte atrás do olho, atrás aqui da parte do nariz e bochecha para enfatizar mais, a sombra na parte aqui do detalhe da blusa do Bob Esponja, atrás da gravata para dar profundidade. Eu vim com o pincel e fui fazendo, como falei pra vocês que eu faria, manualmente essas faixas que a bermuda do Bob Esponja tem. Outra coisa também é que algumas partes não ficou muito bem apagada, então eu tive que corrigir isso na hora que eu tava fazendo. Depois eu venho com algumas sombras, principalmente essa divisão da bermuda do Bob Esponja, que eu achei bem interessante e gostei de como ficou o resultado depois. Eu até faria o contorno do braço, da perna, mas como eu estava fazendo pela primeira vez e estava testando, eu achei que não valia a pena, já que eu levei 1h40 para fazer a versão simples. Imagina uma versão mais elaborada. Aqui eu fui fazer um sombreamento no fundo, mas fiz na mesma camada da língua, eu tive que apagar, criar uma nova camada e assim fazer certinho. Aí a intenção realmente era isso, trazer uma transição mais suave entre o fundo da boca e a língua. Aqui, como eu falei pra vocês, eu peguei um pincel de apagar um pouquinho mais leve pra conseguir fazer esse esfumado que vocês estão vendo, assim não fica uma marcação tão grande. Confesso que essa marcação estava me incomodando. Não ficou perfeita, mas ela deu uma amenizada muito melhor e isso vale também pro nariz. Eu acho que o nariz foi o que mais eu consegui tirar esse peso do recorte. Depois que eu fiz isso, eu vou voltando nas camadas e fui ajustando, né? No caso, esse encaixe do dente que não ficou muito bem feito. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Esse aí foi o resultado final, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram dessa temática, provavelmente eu vou trazer com a versão dos mascotes da Disney. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Agora eu vou trazer mais vídeos variados pra vocês, que o ano começou. E até o próximo vídeo.